Preste atenção nessa manchete. Sob pressão, Vanderlei Luxemburgo pondera: rebaixar 4 clubes é muita coisa. Em fuga da degola com o Flamengo, o técnico sugere que 3 times sejam rebaixados. Luxemburgo deu essa declaração em 2010, quando era técnico do Flamengo, com o rubro-negro bastante ameaçado de cair para a segunda divisão. O curioso é que anos mais tarde, em 2017, quando estava à frente do Sport, ele deu a mesma declaração, criticando o número de rebaixados, com os pernambucanos ameaçados de rebaixamento. Na Série A, atualmente, são 20 clubes participantes, e como caem 4, isso quer dizer que 20% dos participantes são rebaixados para a segunda divisão. Em muitas ligas do futebol europeu, são apenas 3 clubes que terminam entre os rebaixados, e em algumas existe a disputa de um play-off, onde o antepenúltimo tem a chance de se salvar do rebaixamento ao enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão. O Brasileirão oficialmente passou a contar com 20 clubes, onde 4 caíam da Série A e 4 subiam da Série B a partir de 2006, e em muitas edições, clubes gigantes terminaram na 17ª posição, e se eventualmente apenas 3 caíssem para a segundona, esse clube não teria amargado a Série B. Pois bem, nesse vídeo fizemos uma projeção de como seria se o Campeonato Brasileiro rebaixasse apenas 3 clubes na Série A e garantisse o acesso de outros 3 clubes da Série B, simulando também um confronto play-off entre o 18º da primeira divisão e o terceiro da segundona. Como já mencionado, foi a partir do ano de 2006 que o Campeonato Brasileiro tanto passou a contar com 4 rebaixados como com 4 promovidos, já que antes disso apenas 2 clubes eram promovidos da Série B, embora o regulamento e método de acesso e rebaixamento tenha sido modificado diversas vezes ao longo da história. Em 2006, os 4 rebaixados foram a 17ª Ponte Preta, o 18º o Fortaleza, o 19º o São Caetano e o 20º e último o Santa Cruz. Os 4 promovidos da Série B foram o campeão Atlético Mineiro, o vice o Sport, o terceiro colocado o Náutico e o quarto o América de Natal. Se apenas 3 subissem e 3 caíssem, a Ponte Preta teria se salvado do rebaixamento, enquanto que o América teria permanecido na Série B. Já o eventual confronto play-off para ver quem jogaria a Série A de 2007 seria entre o 18º o Fortaleza e o terceiro colocado o Náutico. Em 2007 foi quando aconteceu um dos rebaixamentos mais improváveis e inesperados naquela temporada, e envolveu o gigante Corinthians, que 2 anos antes havia sido campeão brasileiro. O Timão terminou na 17ª posição, e quem lhe fez companhia na queda foram o 18º o Juventude, o 19º o Paraná e o Lanterna o América de Natal. Os 4 promovidos da Série B foram o campeão Coritiba, o vice o Ipatinga de Minas Gerais, o terceiro colocado a Portuguesa e o quarto o Vitória. Caso apenas 3 clubes caíssem para a segundona, o Timão teria se salvado, enquanto que o Vitória teria permanecido na Série B. Já o eventual confronto play-off colocaria frente a frente o 18º da Série A, o Juventude, contra o terceiro colocado da Série B, a Portuguesa. No ano de 2008, mais um grande clube do Top 12 amargou pela primeira vez em sua história o rebaixamento para a Série B, e esse clube foi o centenário Vasco da Gama, que terminou na 18ª posição. E fizeram companhia o 17º o Figueirense, o 19º a Portuguesa e o 20º e último o Ipatinga. Da Série B, os 4 promovidos foram o campeão Corinthians, o vice o Santo André, o terceiro colocado o Avaí e o quarto o Grêmio Barueri. Em caso de apenas 3 caindo e 3 subindo, o Figueirense teria se salvado, enquanto que o Barueri teria permanecido na Série B. O eventual play-off seria disputado entre o 18º o Vasco e o terceiro colocado da Série B, o Avaí. Em 2009, o Fluminense era dado como rebaixado, com 99% de chances de queda, mas numa feroz arrancada nas rodadas finais, contrariou os matemáticos e se safou da Série B, empurrando para a degola o Coritiba, que naquela temporada estava completando 100 anos. Além do 17º Coritiba, também caíram de divisão o 18º o Santo André, o 19º o Náutico e o 20º e último o Sport. Da Série B, os 4 promovidos foram o campeão Vasco, o Guarani, o Ceará e o Atlético Goianiense. Com apenas 3 caindo, o Coritiba teria evitado o amargo vexame de ter caído em pleno ano do seu centenário, enquanto que o Atlético Goianiense teria ficado mais uma temporada na Série B. O play-off para saber quem jogaria a Série A de 2010 seria disputado entre o 18º o Santo André e o terceiro colocado da segundona, o Ceará.
Se em 2009 o Fluminense escapou por um fio de cair da segunda divisão, em 2010 o clube fez totalmente o oposto, já que naquele ano o tricolor foi campeão brasileiro. Os rebaixados foram o 17º o Vitória, o 18º o Guarani, o 19º o Goiás e o 20º e último o Grêmio Prudente, que temporadas antes se chamava Grêmio Barueri. Da Série B ascenderam o campeão Coritiba, o vice-campeão o Figueirense, o terceiro o Bahia e o quarto o América Mineiro. Teria se salvado na Série A o Vitória e permanecido na Série B o América Mineiro, enquanto que o eventual playoff seria disputado entre o 18º o Guarani e o terceiro da segundona o Bahia. Em 2011, as rodadas finais foram bastante disputadas, em especial a última, onde muitos clássicos regionais foram disputados, com um rival tendo a chance de rebaixar o outro. Foi isso que aconteceu no duelo entre Coritiba e Atlético Paranaense, com o Furacão terminando em 17º, mesmo vencendo seu maior rival. Lhe fizeram companhia o 18º o Ceará, o 19º o América Mineiro e o 20º e último o Avaí. Da Série B, os 4 promovidos foram a Portuguesa, que faturou o título, o vice-campeão o Náutico, o terceiro colocado a Ponte Preta e o quarto o Sport. Com apenas 3 caindo, o Atlético Paranaense teria se salvado, enquanto que o Sport teria ficado mais um ano na Série B. Já o eventual playoff seria jogado entre Ceará e Ponte Preta. Em 2012, mais um grande clube que faz parte do Top 12 amargou o rebaixamento para a Série B, e esse clube foi o Palmeiras, que também naquele ano conquistou a Copa do Brasil. A posição do Verdão foi a 18ª, e quem também amargou o descenso foi o 17º o Sport, o 19º o Atlético Goianiense e o 20º e último o Figueirense. Os promovidos da Série B foram o campeão Goiás, o vice o Criciúma, o terceiro o Atlético Paranaense e o quarto o Vitória. Quem teria se safado caso apenas 3 caíssem seria o Sport, enquanto que o Vitória permaneceria na segundona. Já a disputa do playoff seria bastante interessante, pois colocaria frente a frente Palmeiras e Atlético Paranaense na disputa por uma vaga na Série A de 2013. Em 2013, o rebaixamento no Campeonato Brasileiro foi bastante polêmico. Afinal, a 17ª, a Portuguesa, havia terminado com pontuação suficiente para se livrar da degola, com o Fluminense caindo em seu lugar. Mas numa história que até hoje é mal explicada, a Lusa escalou de forma irregular na última rodada o meio-campo Everton e acabou perdendo 4 pontos, fazendo com que o Fluminense deixasse o Z4 e a Lusa entrasse em seu lugar. Quem também perdeu 4 pontos por escalar jogador irregular foi o Flamengo, que antes da perda dos pontos havia terminado em 11º. E com muito disse e me disse, há quem culpe a dupla Fla-Flu pelo injusto rebaixamento da Portuguesa. Com essa breve explicação, voltamos ao foco principal. Além da 17ª Portuguesa, quem também caiu em 2013 foi o 18º o Vasco, o 19º a Ponte Preta e o 20º e último o Náutico. Da Série B garantiram o acesso o campeão Palmeiras, o vice a Chapecoense, o terceiro o Sport e o quarto o Figueirense. Se apenas 3 fossem rebaixados e subissem, a 17ª Portuguesa teria se livrado mesmo com a perda dos pontos, e o quarto colocado da Série B, o Figueirense, teria ficado mais um ano na segundona. Já o eventual playoff seria disputado entre Vasco e Sport. Em 2014, novamente um clube que faz parte do G12, grupo dos grandes clubes do futebol brasileiro, embora eu ache isso uma bobagem, amargou o rebaixamento para a segunda divisão, e esse clube foi o centenário Botafogo. A posição do Alvinegro foi a 19ª, e lhe fizeram companhia o 17º o Vitória, o 18º o Bahia e o Lanterna o Criciúma. Da Série B, os 4 promovidos foram o Joinville, a Ponte Preta, o Vasco e o Avaí. Quem se salvaria da segundona seria o 17º o Vitória, enquanto que o quarto colocado, o Avaí, permaneceria na Série B. Já o eventual playoff seria jogado entre o 18º o Bahia e o terceiro da Série B, o Vasco. Mal subiu da Série B, o Vasco em 2015 largou mal na Série A e teve de amargar mais um rebaixamento na elite ao terminar na 18ª posição, e àquela altura foi o terceiro rebaixamento de sua história. Quem também caiu foi o 17º o Avaí, o 19º o Goiás e o 20º o Joinville. Da Série B, quem garantiu o acesso foi o campeão, o Botafogo, o vice, o Santa Cruz, o terceiro, o Vitória e o quarto, o América Mineiro. O Avaí escaparia se eventualmente caíssem apenas 3 clubes, enquanto que o América Mineiro permaneceria na segundona. Já o playoff seria disputado entre Vasco e o Vitória. Em 2016, um campeão do mundo e até então nunca rebaixado terminou entre os 4 últimos da Série A. E o curioso é que em dado momento esse clube chegou a liderar a competição.
O Internacional terminou em 17º na Série A de 2016, e além do Colorado, quem também amargou o rebaixamento foi o 18º, o Figueirense, o 19º, o Santa Cruz, e o 20º, o América Mineiro. Da Série B, os 4 promovidos foram o campeão Atlético Goianiense, o vice, o Avaí, o terceiro, o Vasco, e o quarto, o Bahia. O Inter permaneceria na Série A caso apenas 3 clubes fossem rebaixados, enquanto que o Bahia teria ficado na Série B. Já o eventual playoff seria disputado entre o 18º, o Figueirense, e o terceiro da Série B, o Vasco, que novamente teria que passar por esse desafio. Em 2017, não teve nenhum clube do dito G12 entre os rebaixados, embora o Z4 tenha contado com o campeão brasileiro. O 17º Coritiba já venceu em uma oportunidade a Série A, e lhe fizeram companhia na queda o 18º o Avaí, o 19º a Ponte Preta e o 20º o Atlético Goianiense. Da Série B, os promovidos foram o campeão América Mineiro, o vice o Internacional, o terceiro colocado o Ceará e o quarto o Paraná Clube. Se apenas 3 caíssem e 3 subissem, o Coritiba teria se salvado da degola, enquanto que o Paraná teria ficado mais uma temporada na Série B. Já o eventual playoff seria disputado entre o 18º o Avaí e o terceiro da Série B, o Ceará. Em 2018, 2 dos clubes que haviam subido para a Série A na temporada anterior acabaram retornando para a Série B. Afinal, na elite o sarrafo é maior. Os 4 últimos foram o 17º o América Mineiro, o 18º o Sport, o 19º o Vitória e o Lanterna o Paraná. Da Série B, os promovidos foram o campeão Fortaleza, primeiro clube do Nordeste a vencer a Série B no método de pontos corridos, o vice e também nordestino o CSA de Alagoas, o terceiro colocado o Avaí e o quarto o Goiás. Na Série A, o América teria se salvado, enquanto que na Série B seria o Goiás quem ficaria pelo caminho. O play-off seria disputado entre o 18º o Sport e o terceiro da Série B, o Avaí. Em 2019, mais um grande clube surpreendeu de forma negativa e teve de amargar o rebaixamento na Série A. E esse clube foi o 17º o Cruzeiro. Mesmo com um time considerado forte, o Cruzeiro venceu apenas 7 jogos na elite e pela primeira vez em sua história sofreu um rebaixamento. E fizeram companhia o 18º o CSA, o 19º a Chapecoense e o Lanterna o Avaí. Os 4 promovidos da Série B foram o campeão Red Bull Bragantino, o vice-campeão o Sport, o terceiro o Coritiba e o quarto o Atlético Goianiense. Caso apenas 3 caíssem, o Cruzeiro teria se salvado, enquanto que o Atlético de Goiás ficaria mais uma temporada na segundona. A disputa do play-off seria entre o 18º o CSA e o terceiro da Série B, o Coritiba. Em 2020, a zona de rebaixamento da Série A teve nada menos que 3 clubes que já conquistaram o título, e somados dão no total 7 conquistas. Os 4 últimos da elite em 2020 foram o 17º o Vasco, o 18º o Goiás, o 19º o Coritiba e o 20º o Botafogo. Da Série B subiram o campeão a Chapecoense, o vice o América Mineiro, o terceiro o Juventude e o quarto o estreante o Cuiabá. Eventualmente, se apenas 3 caíssem e 3 subissem, quem continuaria na Série A seria o Vasco, enquanto que na Série B permaneceria o Cuiabá. Já o play-off para saber quem jogaria a Série A de 2021 seria disputado entre Goiás e Juventude. E em 2021, mais um grande clube que faz parte do G12 caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E esse clube foi o campeão mundial e tricampeão da Copa Libertadores, o Grêmio. A campanha do Imortal foi de 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas, equivalente a um turno inteiro do Brasileirão. E fizeram companhia o 18º o Bahia, o 19º o Sport e o pior lanterna da história dos pontos corridos, a Chapecoense. Da Série B foram promovidos o campeão Botafogo, o vice o Goiás, o terceiro colocado o Coritiba e o quarto o Avaí. Aplicada a hipotética regra de 3 caindo e 3 subindo, o Grêmio teria evitado o terceiro rebaixamento de sua história, enquanto que o Avaí teria ficado mais uma temporada na Série B. Já o eventual play-off teria sido disputado entre o 18º o Bahia e o terceiro da Série B, o Coritiba. Bom galera, e na opinião de vocês, a sugestão dada há muitos anos por Vanderlei Luxemburgo de 3 clubes caindo e 3 subindo é uma boa ideia? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.